Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar nesse vídeo de hoje sobre a porosidade. Eu fiz uma chamada essa semana informando que eu ia trazer um vídeo sobre porosidade e eu vou trazer um pouco mais de informações aqui para o canal, porque para a gente ter noção do porquê que a porosidade acontece no momento da abrasagem. Normalmente as ligas de solda prata, elas têm a composição de prata, cobre e zinco. Algumas têm estanho, outras têm níquel, mas basicamente são esses três elementos que compõem as ligas de solda prata. Eu estou colocando aí na tela um exemplo de uma solda prata da família quaternária, que ela tem prata, cobre, zinco e estanho. Então a gente vê que nós temos uma proporção alta de zinco, aí no caso 17%. E o que acontece? Quando você aquece demais a junta, a solda já derreteu. Eu até deixei um vídeo, eu até fiz um vídeo aqui dando umas dicas de aquecimento. Eu até fiz uma analogia aí com cozinhar arroz, que normalmente quando você está fazendo arroz, que você o arroz está quase pronto. Se você desligar ele quando ele ficar pronto, o que acontece? Ele acaba queimando, porque não ficou nenhum resíduo de água dentro dele. Porque o calor que está na panela, ele vai continuar na panela, ele vai continuar sendo transferido para o arroz. Então o que você tem que fazer? Você tem que desligar a chama para parar de gerar calor, porque o próprio calor que você já depositou na panela vai se encarregar de transferir, né, para o arroz, que ele tem que ter um pouquinho de água para que ele não queime. É basicamente o que acontece na hora que você está fazendo a abrasagem. Se você, no momento em que estiver fazendo a abrasagem, a solda já derreteu, já penetrou por capilaridade, se você continuar aquecendo os tubos ali, com a chama incidente ali em cima da junta, esse calor vai continuar sendo transferido para a junta, né? E esse excesso de calor vai fazer com que você volatilize o zinco. Isso vai abrir poros, né? E vai causar possíveis vazamentos, porque esse poro, eles são pequenos, só que no momento em que você vibra o equipamento, o que acontece? Esses poros começam a propagar, isso gera uma fissura, gera uma trinca e abre um vazamento. Eu vou colocar aí na tela um exemplo de uma junta. Essa é uma foto que foi tirada, foi feito um corte analisado no microscópio, e foram identificados alguns poros nessa junta, exatamente por conta disso, por conta desse excesso de calor que o operador acaba transferindo para a peça. Então eu diria que eu visitei muitas empresas e muitos operadores não sabem dessa questão do zinco, que o zinco que compõe a liga de solda prata, ele é o elemento mais sensível, né? Ele é o elemento mais suscetível a volatilizar. Agora eu vou colocar aí, uma foto para vocês verem do que eu estou falando. Aí a gente enxerga o ponto de fusão dos elementos da liga. Então, como eu disse anteriormente, eu dei até o exemplo da solda 56% de prata e falei que a solda era composta de prata, cobre, zinco e estanho. Então a gente vê aí nessa primeira foto que a temperatura de fusão da prata é 962, a do cobre 1083, a do estanho 231,9 e a do zinco 419,5. Ebulição da prata é 2.162, o ponto de ebulição do cobre é 2.567, do estanho é 2.602. E olha quanto que é o ponto de ebulição do estanho. Eu estou colocando aí agora para vocês verem.
907 graus, ou seja, o ponto de ebulição do cobre é muito próximo da temperatura de brasagem que você está fazendo ali, a brasagem. Vamos pegar naquele primeiro exemplo, eu vou colocar de novo aí a composição da solda 56%, vocês percebem ali que o intervalo de fusão dessa liga, ela vai de 618 a 652. Só que na chama é muito difícil você controlar esse ponto essa temperatura. Então o que acontece? Isso chega muito rápido. Então se você não tirar a chama no momento em que a solda derreteu, por capilaridade ela penetrou, e continuar aquecendo os tubos, esse calor vai continuar sendo transferido para dentro para os tubos, né? E consequentemente ele vai ser transferido para a junta, e isso vai causar a indesejada porosidade. Essa porosidade, com o tempo, às vezes você consegue pegar ela no teste de estanqueidade, mas às vezes você não consegue pegar ela no teste. Às vezes você consegue no teste visual também enxergar essa porosidade, mas muitas vezes ela está na parte interna da junta ali, ela tá mais intrínseca ali para baixo da junta, então você não consegue ver, e você também não tem como fazer um teste de micrografia, porque você não pode cortar a peça para fazer o teste, então você depende só do teste de estanqueidade. Então muitas vezes visualmente você não consegue enxergar isso, e isso acaba estourando lá no cliente. Então por isso que é muito importante no momento do aquecimento controlar. O operador precisa ter isso na massa do sangue dele. Ele precisa saber que o calor ali ele ajuda, mas ele também vai atrapalhar se ele for em excesso. Eu sempre falo que até água é fundamental na nossa vida, só que se a gente beber 2 litros de água no mesmo momento, a gente precisa beber 2 litros de água por dia. Só que se você beber 2 litros de água num único momento, o que acontece? Você morre afogado. Então, para resumir, o calor ele é muito importante na brasagem, mas ele tem que ser na dosagem certa, porque se você dosar mais calor do que o necessário, isso pode gerar porosidade na junta. Pessoal, gostou desse vídeo? Gostou dessa dica da porosidade? Porosidade é uma variável que pode estar na mão do operador, ela pode ser controlada pelo operador. Por quê? Porque ele precisa ter essa consciência de que o calor ele ajuda, mas em excesso ele atrapalha. Então fica essa dica: calor em excesso não é bom, atrapalha. E aí, pessoal, gostou do vídeo? Então deixa seu like para ajudar a fortalecer o canal, curta, se inscreva no meu canal. Eu me chamo César Teixeira de Lima, sou engenheiro mecânico. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.